Giro Conte. Entrevista. O Giro Conte tem o prazer de receber aqui hoje a coordenadora de Vigilância em Saúde do Trabalho, Lauren Cristina Leite Ocampos, e a superintendente de Vigilância em Saúde, Alessandra Cristina Ferreira de Moraes. Lauren, prazer recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia. O prazer é nosso estar aqui. Alessandra, seja muito bem-vinda. Uma honra para a gente receber vocês aqui. Bom dia e obrigada por esse canal ser comprometido com a saúde pública do estado de Mato Grosso. Olha, eu já quero começar me desculpando que eu vi o releasing, né? Eu vou trazer vocês aqui. E eu fiz uma confusão com a data muito grande. É que mistura mês 6, mês 7, né? E eu terminei fazendo uma confusão. Não sei por que eu peguei lá. A inscrição era até 24, né? 24, mês 6. E eu olhei, não sei porque, achei que era até julho. Eu falei, então tem tempo. Quando eu vi, já estava... Quando eu entrei em contato, você já estava iniciando naquele dia. Então, que vocês falassem dessa oficina, que vocês contassem o que foi essa oficina, o que foi feito, como que tudo isso se deu. Na realidade, para a gente contextualizar essa oficina, nós precisamos trazer um pouco do cenário do câncer a nível de Brasil e a nível de Mato Grosso. Né? Eu vou deixar para a Lauren falar exatamente da oficina, mas eu só queria contextualizar em relação a essa doença, que é uma doença grave, e que o trabalho hoje é em torno de prevenção em relação ao câncer. E todos os tipos de câncer, principalmente o câncer relacionado ao trabalho, que hoje é o ponto focal dessa oficina especificamente. Mas é uma doença que traz bastante temor à população e que hoje, na maioria do nosso diagnóstico, acontece tardiamente. Né? Agora há pouco eu vi vocês falando em relação a essa rodovia, a duplicação da rodovia, e nós precisamos, em relação ao câncer, trazer também um tema bastante relevante, que hoje a maioria dos nossos diagnósticos só acontecem nas capitais. Sim. Isso é um problema, agrava a situação das pessoas que estão no interior do estado, pela falta de um diagnóstico precoce, e o intuito dessa oficina é realmente começar a trabalhar iniciativas no interior do estado. Fazer os nossos trabalhadores da saúde, profissionais da saúde, observarem situações e tendências e abrir perspectivas aí de trabalhos de diagnóstico no interior, onde a gente ainda tem muita dificuldade. Nós temos um número relevante hoje, tanto de homens quanto mulheres, na faixa etária adulta, na faixa etária aí que gera recursos indo a óbito precocemente, exatamente por um diagnóstico tardio. Então, nós precisamos falar disso, precisamos trazer esse assunto, e a oficina teve como intuito esse objetivo. Aí nós conseguimos, para esse momento, mais de 100 profissionais aqui tratando sobre esse assunto, com a equipe tanto de Mato Grosso quanto com a equipe do INCA, que esteve presente na oficina. Nós temos 141 municípios, né? Quantos municípios têm essa possibilidade de ter laboratórios, ter hospitais, que possam fazer um diagnóstico de câncer? Um diagnóstico claro, hoje específico, realmente fechado, porque o câncer, ele tem um detalhamento muito delicado. Muitas vezes a pessoa desconfia de um sinal de sintomas, e o desdobramento disso acaba sendo muito trabalhoso. Isso, né? Estadiamento, né? E hoje, um diagnóstico fechado, realmente, eu diria para você que em Mato Grosso, 2 a 3 municípios no máximo conseguem fazer um diagnóstico, e aí eu estou falando dos nossos maiores, dos municípios mais populosos nossos, que são Cuiabá, onde está concentrada a maioria dos serviços de saúde, Rondonópolis e Sinop, em alguns casos. Mesmo assim, nem em todos os casos, nem em todos os casos, porque eu não tenho todos os especialistas lá. E a gente está falando de uma doença onde o tempo é essencial para se levar a cura, né?
Exatamente. Esse é o grande ponto em relação ao câncer. E uma doença que assusta, né? Eu sempre falei isso. Porque assim, eu sou da geração que passou pela AIDS, passou pela... Lógico, a pandemia é um impacto muito grande. Muito grande. Mas se tem uma doença que impacta qualquer coisa, né? E ela carrega com ela não só a questão do problema da condição do paciente, mas de toda a família. Exato, então, em relação ao câncer, há todo um tratamento que precisa ser acionado, porque a rede de apoio aos familiares, ela precisa existir também, porque é uma doença que causa aí uma debilitação no paciente. Você ver o seu familiar ir se debilitando é algo muito impactante. Eu falo que quem tinha consciência de vida, que eu chamo ser adulto, né? Nos anos 80, o câncer é um prenúncio da morte. Mesmo que alguns cânceres que hoje são quase 100% curáveis, mas a palavra ficou muito forte, porque nos anos 80, quando você falava alguém está com câncer, era fatal. Você só ia saber qual que eu disse, vai ser naquele ano ainda, naquele mês, naquela semana, mas ia acontecer logo porque você sabia que não tinha como fazer. Isso causou na gente, eu acho que a gente é um pouco traumatizado até com a palavra. Sim. Eu sou de uma região, que eu não sei por qual motivo, que as pessoas não queriam falar o nome. Evitava falar o nome, tinha medo. Verdade. Aquela doença, não sei o que tem, não podia falar o nome. Não podia falar o nome. Loucura isso. Falando com um tio que é médico, um dia desses, Dr. Hilton Tax, conhecer. Antigamente um diagnóstico de HIV/AIDS era um diagnóstico praticamente uma sentença para uma pessoa, né? Hoje uma pessoa que tem um HIV/AIDS, ela vive 30, 40, 50, 60 anos, vive até o resto da fim da vida se ela tomar os cuidados necessários. Sim. Mas o câncer ainda continua na mesma escalada, né? Ele não evoluiu ainda muitos tratamentos. E não é um tipo, né? É um negócio assim... Toda hora aparece um tipo novo. Toda hora aparece um tipo novo, por situações e... diferentemente para homens e mulheres. Sim. Então, e outras questões como regiões. Sim. Né? E aí é engraçado porque assim é importante a gente detalhar dessa forma, né? Não tratar o câncer como eu estou falando de uma doença igual para todo mundo. Ela não é igual para todo mundo. Ela é diferente para homens e mulheres. Ela se caracteriza diferentemente para para determinado sexo, para determinadas faixas etárias. Então, quando nós falamos de prevenção, principalmente em mulheres, eu tenho um mês para tratar sobre câncer de mama, eu tenho um mês para tratar sobre câncer de próstata. Esses tipos de campanhas são importantíssimos, porque são cânceres que aumentam a cada ano. Sim. Né? E hoje, uma dificuldade que nós temos enquanto vigilância é poder fazer um cenário real da tendência dessa doença dentro do Estado. Exatamente porque nós precisamos ter notificações em relação a essas doenças. Nós temos uma concentração dos serviços em determinados lugares, então eu não consigo muitas vezes saber a realidade de municípios pequenos ou de municípios que tenham concentrações aí de atividades diferentes. Atividade garimpeira, por exemplo. Atividades garimpeiras, exatamente. Junto com agrotóxicos também. Mas, ao mesmo tempo, professor, a gente não pode culpar somente isso, né? Existe um outro fator chamado estresse e a péssima alimentação do ser humano hoje que contribuem para tudo isso. A condição de vida, né, interfere bastante também. E quando a gente fala que o câncer relacionado ao trabalho, esse é muito mais difícil de fazer um nexo causal. Sim. Porque não tem essa percepção de procurar saber qual ocupação que esse indivíduo realizava. Né? Então, a gente tem essa dificuldade dentro do nosso estado, de se fechar diagnóstico. Então, a hora que o câncer já chega para a gente no estado muito mais avançado. Isso que eu vou fazer uma pergunta para você, quando a gente fala de trabalho, atividade profissional a qual a pessoa exerce, tem influência na origem, no tratamento da doença? Como que ela impacta isso? Tem sim, muita influência. Né? E na realidade o que a gente pretende com essa oficina é descobrir isso, ter isso muito mais claro, o que exatamente acontece, aonde ele aconteceu, aonde ele teve o início, porque muitas vezes, como a Lauren já relatou, a pessoa já chega aos seus 60, 70 anos de idade com um diagnóstico de câncer tardio.
e eu esqueço de olhar todo o passado dessa pessoa, onde ela esteve, o que ela fez, qual foi a sua ocupação. Nós vivemos num estado agrícola, onde as pessoas trabalham debaixo de um sol bastante intenso, trabalham aí utilizando insumos química, sem a devida proteção. Isso as químicas, muitas químicas diferentes. Isso precisa ser claro, porque fica parecendo que a saúde está contra o agro. Não é isso. O que nós queremos é que as pessoas trabalhem utilizando seus EPIs. Isso é importante. O manuseio correto evita muitos problemas. E isso é que precisa acontecer. E essa oficina, ela buscou isso, essa conscientização desses profissionais que estão na ponta. Envolveu quantos municípios? 141. 141? 141. Que maravilha. Todos presentes. Que maravilha. A gente conseguiu, né, Alessandra? Graças a Deus. E foi um momento muito importante, porque o INCA trouxe vários contextos, exemplos, né, até para facilitar o dia a dia desses profissionais que estão na ponta. Porque eles têm essa dificuldade. Né? São profissionais que estão chegando novos de outros estados para trabalhar aqui com a gente e tem essa dificuldade de fazer essa relação, né, com o que realmente interfere nessa condição do câncer, né, aqui dentro do nosso estado. Sim. Porque a gente tem algumas coisas que interferem bastante. A partir dessa oficina, como que vocês, do ponto de vista prático, as pessoas passam a passar informação para vocês, vai ser catalogado, tá? Até porque hoje está fazendo aniversário a criação do IBGE, que começou lá com o Instituto Nacional de Estatística, né? Eu sou muito ligado a essa questão de dados, em dados é tudo. Sim. Eu odeio chute, as coisas tem que ter mais precisão possível. E a gente precisa desses dados. Como que vocês vão fazer com esses dados agora? A Secretaria, ela traz esses dados, vai apresentar, como que é o processo? A nossa ideia é exatamente essa. A partir dessa oficina, que é o início, nós estamos retomando aí, após pandemia, e eu... claramente o diagnóstico do câncer ele foi um dos mais afetados em relação à pandemia, então hoje a saúde pública corre atrás disso e o intuito é que a partir desses diagnósticos nós tenhamos aí notificações muito mais consistente com dados reais, precisos, para que a gente possa montar tendências e apontar aí a evolução dessa doença dentro do estado e poder aí gerar medidas e tomada de decisão em relação à situação de prevenção ao câncer. A partir daí, talvez possa chegar uma questão que eu acho que é extremamente necessária, né? De saber assim, determinado município, determinada região tem mais tendência a isso. Sim, porque a gente sabe que em outros países e até em outros estados do Brasil já tem esse diagnóstico, né? Exatamente, esse é um dos pontos, e principalmente em relação à faixa etária e a determinadas profissões. Então é importante sim dizer, apontar para esse cenário. Mato Grosso, a gente sempre fala isso em relação à saúde. Nós temos territórios completamente diferentes, territórios muito ricos, outros territórios com vazios assistenciais muito grandes. Vivência e biomas diferentes, né? Exatamente. Então é importante olhar para isso e olhar de forma diferente para essas regiões. O que nós queremos é poder apontar isso com dados mais robustos, específicos, que hoje a gente tem muita dificuldade, sim. Até a notificação do câncer, ele é muito complexo. Então, nós precisamos, é um trabalho que nós estamos retomando e esperamos aí futuramente poder apresentar a todos um boletim, análises mais concisas em relação a essa doença. O mapeamento para planejamento é essencial, né? Sem ela não chega a lugar nenhum. O câncer é hoje a quarta doença com maior internação a nível de Brasil. Isso gera um impacto sobre o serviço de saúde muito grande. Então nós precisamos sim olhar para ele e sem sombra de dúvida trazer medidas de prevenção se eu preciso conter gastos nesse momento de internação onde e ela não é uma internação simples, é sempre uma internação especializada, né? Então eu preciso de uma UTI, eu preciso de mais utilização de aparelhos, de medicamentos mais caros. Então sim, nós precisamos ter um olhar sobre
E isso, principalmente quando eu falo de saúde pública. Quando vocês estão dentro de um campo de pesquisa, já existe alguma hipótese de determinadas profissões, determinadas áreas, determinados tratos das pessoas que elas são mais... já é perceptível alguma coisa, assim, no sentido de dizer, olha, esse tipo de função, esse tipo de exercício está mais propenso à realização, ao surgimento do câncer? Sim, dá para a gente ter uma base. A gente não pode falar que, de fato, a gente tem que primeiro fazer a análise. Toda pesquisa parte da hipótese, né? Hipótese. Você tem uma evidência e você como começa... a gente tem a parte de mineradora, a parte do agro, isso interfere bastante, né, na condição. Sim. E o que a gente vê, a gente estava até discutindo isso na nossa oficina, câncer de pele. Sim. Né? Na região sul-mato-grossense ali é muito alto. Então a gente tem que ver qual que é essa relação, se está relacionado ou não ao trabalho, né? Então, fazer o diagnóstico. 7h24. Nós estamos entrevistando a Lauren Cristiane Leite Ocampos e Alessandra Cristina Ferreira de Moraes. Meninas, desejar para vocês sucesso. Acho que o trabalho que estão fazendo é maravilhoso, né? O resultado deve vir rápido, ter esse mapeamento, planejamento para cuidado, tá? E dizer para vocês, os nossos microfones estão sempre à disposição de vocês. Obrigada. Quando vocês precisarem falar com o Estado, mandar qualquer mensagem dentro desse campo, ligue para a gente e na próxima vez ligue e fale assim, eu quero falar tal período porque essa data aqui, né? Para mim não me perder mais aqui na data. Foi uma confusão de mês aqui. Nós aqui agradecemos o espaço e a disponibilidade para tratar de um assunto tão importante. Giro Conte.